Paz do Senhor, eu sou o pastor Gesiel Oliveira, da Assembleia de Deus em Cruzeiro, e em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no primeiro livro das Crônicas, a partir do capítulo 16. Vamos à leitura de hoje? Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois de Jeiel, e de Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com aludes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhes, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude,
exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Mas a Obed-edom, com seus irmãos, 68, a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar de holocaustos continuamente pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã, Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os fazia ouvir, e instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão, ou melhor, os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti,
a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu me conheces, o teu servo, ou porém tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito? Tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhes foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze conforme falaste. Confirme-se com um efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os ciros de Damasco a ajudar Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos ciros feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os ciros ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinha os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, e que Salomão fez o mar de cobre.
e as colunas e os utensílios de cobre. E, ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adadezer, rei de Zoá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado com Adadezer e o destruir, porque Adadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhes juntamente toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos edomitas e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Capítulo 19. E aconteceu, depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E, vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti, a esquadrinhar, e a transtornar, e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, e os rapou, e lhes cortou as vestes, pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medebá. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E, saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E, vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos.
Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos ciros para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os ciros fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os ciros que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os ciros que habitavam da banda da além do rio. E Zofaque, capitão do exército de Adadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E, tendo Davi ordenado a batalha contra os ciros, pelejaram estes contra ele. Porém os ciros fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos ciros 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Zofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os ciros nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e o destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou os que fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e os filhos ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o Geteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Concluímos aqui mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Você tem registrado sua participação em nosso projeto? É muito fácil. Basta clicar no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Com apenas 2 cliques, você envia uma mensagem para o nosso WhatsApp, confirmando a sua participação. Você perdeu alguma leitura? Não há problema. Acesse nossa playlist e coloque-as em dia. Não importa o horário ou o dia em que você fizer a leitura. A qualquer momento, você pode confirmar a sua participação. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.